transforma-nos semelhante a ti, mais do teu caráter, mais de ti, Senhor. Esse é o verdadeiro propósito de cantarmos a ti. Cantamos a ti para sermos assemelhados, que possamos nos unir com o cântico dos cânticos dos céus, que possamos nos unir com o cântico dos cânticos dos céus e a terra dos anjos e os homens, que possamos nos unir com o cântico dos cânticos dos céus e a terra com os anjos e os homens, que possamos nos unir com o cântico dos cânticos dos céus e da terra com os anjos e os homens, que possamos nos unir com o cântico dos cânticos dos céus e da terra com os anjos e os que possamos nos unir com o cântico dos cânticos dos céus e a terra com os anjos e os homens, que possamos nos unir com os cânticos dos cânticos dos céus e da terra com os anjos e os homens.
Santo, Santo, Santo. Santo, Santo. Santo, Santo. O Senhor conquistou o maior dos méritos. Como homem digno de ser adorado. Tu és digno de ser adorado, Senhor. Um Deus perfeito que nunca precisou conquistar nada, pois tudo veio de ti. Se fez homem e conquistou. Um Deus tão perfeito que nunca precisou conquistar absolutamente nada. Se fez homem e conquistou. Uau! O mérito dos méritos é o Senhor. Tu tens o mérito dos méritos. A vitória das vitórias. Venceu a morte. Mais poderoso do que o Senhor. Não há nada mais poderoso do que a vida. Quem poderá derrotar a vida? Quem poderá derrotar a vida? Nem a morte, nem a morte, nem a morte. O caminho, a verdade e a vida. Lindo, Senhor, é a terra e tudo que nela há. E com suas próprias mãos sobre os mares tudo. A sua formosura constrangiu o meu ser. A sua criação, ó Pai, declara o teu viver.
E do Senhor é a terra e tudo que nela há, e por suas próprias mãos sobre os mares tudo formado está. A sua formosura constrange o meu ser, a sua criação, ó Pai, declara o teu viver. Vem reinar, vem reinar, vem reinar, vem reinar. Vem reinar, vem reinar, tua glória transbordará. Vem reinar, vem habitar. Sempre governar.
nossas vidas. Nosso objetivo é sermos semelhantes a Ti. Pois o Senhor vem buscar uma noiva sem ruga, sem mancha e sem mácula. Precisamos, Senhor, estarmos preparados para a Sua vinda. Por isso clamamos tanto: reine em nossas vidas. Por isso clamamos tanto: reine em nossas mentes, reine em nossos corpos, reina, reina, reina em nossa vida, Senhor. Estabeleça o Seu governo em nós, para estabelecermos o Seu governo na terra. É isso que pedimos, Senhor. Estabeleça o Seu reino em nós, para estabelecermos juntos o Seu reino na terra. Venha a nós, venha a nós, venha a nós o Seu reino. Senhor, cura o que deixamos no jardim com o pecado, Senhor. Cura-nos, Senhor. Cura pelo que deixamos no jardim, Senhor. Queremos ser restaurados. Queremos ser restabelecidos a comunhão. Boa noite, irmãos.
Som. Boa noite, irmãos. Como estão todos? Graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, mais conhecido como Menezes para os visitantes. E a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é bem simples, objetiva, prometo que vai ser rápida. E tem muito a ver com o que foi liberado agora, né? Eram canções de ações de graça ao Senhor, né? Então, o que eu vou falar tem muito a ver com isso. A gratidão que só compete aos filhos de Deus. E para eu falar um pouco sobre gratidão, vou ter que falar sobre a justiça de Deus. Eu fiquei pensando, né, sobre gratidão no momento que a gente ficou de recesso, né, sem os serviços na base, né, mas sempre na casa dos irmãos, tendo a comunhão. E eu comecei a meditar um pouquinho sobre gratidão, e é algo muito importante para a nossa caminhada como cristãos, e faz muita diferença de tudo que a gente faz, a gente leva isso para o Senhor, né? Traz isso para o Senhor. Vou pedir que vocês abram comigo em Romanos 1,17, para a gente falar só um pouquinho, abordar só um pouquinho sobre a justiça de Deus, para a gente no final ter um entendimento melhor sobre como podemos exercer a gratidão como filhos de Deus. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a gente vê aí nesse versículo que fala que no Evangelho, ou seja, praticando as Escrituras, é revelada a justiça de Deus, que do princípio ao fim, ou seja, por toda a eternidade, é perpétuo. É pela fé. E o fé, nós temos o entendimento que é ouvir e obedecer, ou conhecer realmente a Deus. Então, para me tornar justo aos olhos do Pai, preciso praticar as Escrituras e ter conhecimento de quem meu Senhor é, né? Nós vemos muito a justiça do Senhor atuando nas Escrituras de formas diferentes, tanto para os filhos de Deus, para nós, como disciplina, né, a quem são os filhos de Deus, e para os ímpios, a condenação eterna, né, o castigo. E isso faz parte da justiça e do amor de Deus. Então quer dizer que Deus é mau? Não, de forma alguma. E vemos isso em 1 Timóteo. Pode abrir comigo, por gentileza. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Primeira Timóteo 2, do 1 ao 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem no pleno conhecimento da verdade. Então a gente vê como a justiça de Deus funciona, né? O desejo é que todos fossem salvos, mas por causa do coração petrificado do homem, ele caminha com seus próprios pés
para a iniquidade, para os seus próprios pés, para a perdição, para a condenação. E, infelizmente, nós temos uma visão muito deturpada do que é a justiça, né? E muito disso, do que o mundo, né, os nossos pais, os pais dos nossos pais, passou para nós do que é ser justo, ou do que é justiça. Então, infelizmente, nós temos uma visão muito errada do que é justiça. Inclusive, tinha um rapaz que trabalhava comigo quando era recepcionista, que ele sempre falava, né? Ele era cristão e sempre chegava a mim, resmungava, né? Poxa, cara, a vida é injusta. Pô, olha o que acontece comigo. Olha essas coisas. A vida é muito injusta. Aí eu falei assim para ele, cara, posso te falar assim, te dar um conselho na moral? Cara, a vida, já que você entende um pouco da palavra, você falando que a vida é injusta é dizer que Deus é injusto. Porque quem é o fôlego de vida? Quem soprou em nós o fôlego de vida? Sabe? Então falar que a vida é injusta é dizer que Cristo é injusto. Né? Então eu falei assim, cara, não é a vida que é injusta, é o mundo que é justo. O sistema desse mundo é injusto. Abram comigo, por favor, em Mateus 10, 32. Eu vou ler da versão da King James Fiel, porque tem uma palavrinha que vai facilitar melhor a compreensão. Mateus 10, 32 ao 36. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas trazer espada, ou seja, justiça. Porque eu vim pôr o homem em desacordo. Olha lá, ali tem disseção. Tem muitas versões que falam em confusão, mas eu aproveitei essa versão para que possa facilitar o conhecimento de todos. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr um homem em desacordo contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos de um homem serão os da própria casa. E isso foi o que aconteceu comigo, né, diante da realidade que eu passei a viver, que meus pais eram contra a conduta que eu comecei a tomar, né, na minha vida, porque eu comecei a ser esclarecido à luz das Escrituras. Né, com relação a casamento, com relação a viver uma vida de missionário, né, em andar em comunhão, em família, em unidade com os meus irmãos. E conseguimos aí ver que o próprio Cristo menciona, ele não veio trazer paz, mas trazer espada, justiça, né, como eu falei. E vemos a seguinte situação: uma pessoa que reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, nega a si mesmo e a sua parentela não aprova a sua decisão. E repare que nesse contexto, versículos antes, fala sobre que quem negar a Cristo perante os homens, ele também o negará. Então aqui não fala só de negar a Cristo, mas também fala sobre a omissão, né? Para a gente ver um pouquinho como é que a justiça de Deus funciona. Se eu começo a omitir, né, a conduta que eu sei que preciso realizar, que eu entendi à luz das Escrituras, mas eu não faço porque aonde eu estou inserido, na minha parentela ou qualquer outro lugar, uma roda de amigos, eu começo a ser omisso em tudo que for falado, na conduta de vida, o Senhor vai negar diante dos anjos também. Então é importante que a gente entenda um pouquinho sobre isso. Por que eu estou falando? Precisamos ser íntegros e fiéis
e irrepreensíveis em nossas vidas, a ponto de não deixarmos a desejar nada para o nosso Senhor em nenhuma área da nossa vida. Em 2 Timóteo, esclarece bem aquilo que eu estou falando agora, em 2 Timóteo 2, do 1 ao 5. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Aí eu coloquei um trechinho aqui para dar um exemplo para vocês, né? Como se fosse o 007. Quem que já viu o filme do 007 aqui? 007. Não para vocês serem cristãos que ninguém saiba, não, tá? Porque se tiver acontecendo isso é porque tem alguma coisa errada. Mas não é por causa disso, não. Por quê? Até ele cumprir o objetivo dele, né, da missão que ele recebeu, ele não se permite em se envolver com mulheres ou qualquer outra coisa parecida, até que ele cumpra o objetivo que o governante lá mandou para ele. Oi? Recrutante, isso, muito obrigado. Então, como assim se envolver nas coisas da vida de civil? Como é que a gente pode praticar e entender melhor isso na nossa vida? É de tomar princípios que o Senhor nos deu e transformá-los em... A gente viveu nesse mundinho em que era tudo perfeito, maravilhoso, não tinha nenhum problema e só um supria o outro, mas não. Né? Na verdade, foi até ensinado isso para a gente, né? O homem e a mulher é uma só carne, então precisa de 3 pessoas. Eu e ela não somos 2, somos um. Então é importante, a gente entendeu a importância de viver em comunhão através... 1 Pedro 1,14. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando viveis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente todas as obras de cada pessoa, procedei com um sincero temor, reverente durante a vossa jornada terrena. O que seria a vossa jornada terrena? O casamento, como falei, o trabalho, o dia a dia, a comunhão com os irmãos, tudo que compete à nossa vida aqui na terra. Entendemos que precisamos ser justos, santos e irrepreensíveis como Cristo foi. E só é possível através do ouvir e do obedecer, através da comunhão e devoção. Agora, vamos entender como funciona, ou deveria funcionar, a gratidão em nós, os filhos de Deus. Por tão pouco no nosso dia a dia, nós demonstramos ser ingratos. E um exemplo disso é nos sentirmos injustiçados com qualquer coisa que já nos aconteceu. Mas já paramos para pensar se aquilo que nos aconteceu foi disciplina do Senhor? Porque se for disciplina do Senhor e nós estamos resmungando, estamos nos tornando filhos mimados, ingratos. E se eu tenho resmungado é porque eu não entendi ainda a identidade de filho de Deus que eu tenho. A gente consegue ver isso em Hebreus 12. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 5.
E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Então a gente vê aqui, o texto ele diz que todas as dificuldades são disciplina do Senhor? Não. O que ele diz é, suportai as dificuldades aceitando-as como disciplina do Senhor. Ou seja, isso tem muito mais a ver com nós, como a nossa cosmovisão, de como nós enxergamos as dificuldades ao redor. Não que o Senhor, em tudo que as dificuldades que aconteceu, o Senhor está me punindo de alguma forma. Não, não é isso. E qual o intuito, né, para que a gente aceite como disciplina do Senhor? A dependência. Porque você só saberá se é uma disciplina do Senhor indo até Ele e conferindo. Ou seja, vai depender da dependência, da consagração, né, da separação que você vai ter. Você escolheu se separar para viver uma vida em santidade. Gratidão está totalmente ligada à consagração, que é a separação ou santificação. Quanto mais me santifico, quanto mais a minha fé é edificada e fortalecida, nosso ser se enche de gratidão, né? Vou citar um exemplo que a maioria deve conhecer, de Jó, né? Tudo que foi possível aconteceu com Jó pela permissão de Deus, e ele foi provado, mas ele não desistiu, entende? Ele continuou rendendo graças ao Senhor, porque ele reconheceu que Ele é o único e o suficiente para ele. E vemos um outro contraponto, que é em Romanos 1. Pode abrir aí comigo, Romanos 1, capítulo 1, versículo 20. É o outro contraponto, né? Em Jó, tudo aconteceu com ele, ele continuou firme. E o outro contraponto é de Romanos 1. A gente vai dar uma olhada aí. Romanos 1, 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado. De maneira que tais pessoas são indesculpáveis, porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Então, a gente consegue ver aí nesse contexto que é um povo que conhecia Deus, mas não o glorificaram como Deus, e por consequência disso se tornaram ingratos. E os pensamentos levianos, abra comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Essa mensagem aqui eu comecei a meditar nisso quando o Abner, a última mensagem que ele trouxe, que eu estava presente, não estava trabalhando, falou sobre um dos frutos, né, de uma das virtudes de Cristo, que é a humildade. E através disso eu comecei a meditar com relação à gratidão e tudo que tem acontecido, né? Eu aprendi e estou aprendendo, não cheguei ainda na plenitude, mas até em questão das áreas da minha vida, né? Do trabalho que eu fazia, o que acontece? Eu fazia
24 horas, toda hora no trabalho que o pessoal pedia para eu render. Era 12 por 36 e retornava 24. E eu começava a reclamar. Vocês lembram disso, né? Começava a reclamar, cara, pô, isso, o que eles estão fazendo é injustiça, cara. Pô, eu não consigo mais ter tempo com vocês, não consigo fazer mais nada e tal. Eu comecei a me tornar um resmungão, um chorão. Aí os irmãos me aconselharam, me exortaram, falaram, cara, você está sendo muito ingrato, o Senhor te deu um emprego. Aí eu falei, cara, é verdade. A partir de hoje vocês nunca mais vão ouvir reclamar de trabalho. Porque eu entendi e tenho entendido aos poucos, né, a importância da gratidão em nossas vidas. Tiago 1:17, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, que é como a canção que a gente estava cantando ainda há pouco. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Um dos frutos de ser grato está ligado não ao quanto você recebe do Senhor, mas sim quanto você dá, porque é muito fácil ser grato com aquilo que o Senhor te dá, né? Com aquilo que você recebe, mas com aquilo que você está jogando aos pés do Senhor é muito mais difícil. Aquilo que você está sacrificando, o seu dia, o seu trabalho ou qualquer outra coisa, o seu dinheiro, é muito mais difícil de ser grato, né, dando alguma coisa. Eu não estou falando de dinheiro não, tá, irmãos? O dar seria retribuir como ações de gratidão, não como quem acha que vai pagar uma dívida, mas como quem reconhece que seremos eternos devedores. Então, o ápice, né, do entendimento da gratidão é você dar, você se doar, não a ponto como você vai pagar alguma coisa, mas como você reconhecendo que você é um eterno devedor, vai estar em eterno débito com o Senhor. Abra comigo em Colossenses 3,15. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. As consequências de uma pessoa, as características de uma pessoa que é grata ao Senhor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração, e tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Para fechar, né, vou citar 2 versículos para que possamos sair daqui com eles entranhados dentro de nós e começar a praticar a gratidão no nosso dia a dia. Nos reunir aqui todo sábado ou todo domingo e estar conversando e tendo em comunhão com os irmãos, não significa que você é grato. A gratidão vem no seu dia a dia. Aqui é a conferência dos santos. Não dependam
dessas reuniões para vocês buscarem ao Senhor. Não espere uma convocação de outras pessoas para pregar o Evangelho. Você já foi convocado. Não espere nos reunirmos como corpo para buscar a devoção. O Espírito habita em você. Não espere eventos para se ter comunhão com o corpo. Viva em unidade. Viver em unidade é o que nós temos feito, né? Nos reunidos um na casa dos outros, um almoço, uma janta, um café, ou simplesmente encontrar com o irmão na fila da padaria e se estender uma reunião até em casa. Isso é viver em unidade como igreja. Abra comigo em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 28. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E em Salmos 50, Salmos capítulo 50, versículo 23. Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então, por isso que eu comentei um pouquinho sobre a justiça de Deus, de como nós temos uma visão deturpada do que é a justiça, como ela funciona para chegar na gratidão e como devemos ser gratos. E algo que eu estava até comentando com o Bruno Alencar, né? Eu falei, cara, você está no trabalho, mano, pega um fonezinho de ouvido, se encha de canções, cara. Que isso... Cadê o Bruno Alencar? Tá aqui? Ah, tá lá na frente. Né? Eu falei, cara, se encha de hinos, mano, cânticos no seu trabalho. Eu fazia... na verdade, eu não podia fazer isso no meu trabalho. Na época... eu trabalhava no hospital, então eu tinha que usar máscara. A melhor coisa que tem, porque você começa a orar, falar línguas ali, aí me controla, ninguém vê. E eu, quando estava trabalhando de porteiro, né? Aí chegava paciente passando, aí eu nem olhava, né? Porque o olho se enchia d'água, eu olhava pro chão. Abria a porta, porque vinha dentro do meu ser canções e eu começava a orar dentro das canções que estavam que eu estava recebendo ali no momento. E, cara, é isso, a devoção gera gratidão, que gera mais devoção, que gera mais gratidão, e é um ciclo sem fim. Por isso que é importante para que nós entendamos que o quão importante é nós oferecermos ações de graças ao Senhor em tudo que fizermos, sabe? E cada vez mais, né, vai ser uma consequência de cada vez mais nos separarmos e nos santificarmos e apressar a sua vinda. Bom, é isso, irmãos. Vamos adorar um pouquinho com essa consciência, né, de entregar tudo ao Senhor, tudo que você tem, até porque a gente viu que nada do que nós temos são nossos, porque o Senhor nos dá toda a sabedoria, Ele é a toda a sabedoria, todo o conhecimento vem do alto. Então, que possamos jogar tudo aos pés do Senhor, não só nesse momento de adoração, nesse ambiente, nessa conferência dos santos, mas todo o nosso dia a dia. Amém?
Leva-me de volta ao jardim, leva-me de volta ao jardim. Eu não quero fugir de te encontrar. Nos teus braços eu sei o meu lugar. Pra onde eu poderia escapar? Esconder do meu próprio Criador. Tu sondas o meu coração. Não vou fugir da tua presença. Não vou fugir da tua presença. Leva-me de volta ao jardim. Leva-me de volta ao jardim. Eu não quero fugir de te encontrar. Nos teus braços eu sei é o meu lugar. Aonde eu poderia escapar? Me esconder do meu próprio Criador. Tu sondas o meu coração. Não vou fugir da tua presença. Não vou fugir da tua presença. Pois ao ouvir tua voz, não vou mais temer. Ouvindo os teus passos irei pra ti. Pois ao ouvir tua voz, não só ardeu, nunca mais irei fugir de ti. Pois ao ouvir tua voz, não vou mais temer. Ouvindo os teus passos irei pra ti. Pois ao ouvir tua voz, meu coração ardeu, e nunca mais irei fugir de ti. Eu quero ouvir de novo os teus passos no jardim. Eu quero ouvir de novo os teus passos no jardim. Eu quero ouvir de novo os teus passos no jardim. Eu não vou me esconder. Não vou me esconder. Eu quero ouvir de novo os teus passos no jardim. Eu quero ouvir de novo os teus passos no jardim. Eu quero ouvir de novo os teus passos no jardim. Eu não vou me esconder. Não vou me esconder. Vamos restaurar. E vamos restaurar a comunhão daquele lugar e amoldar o jardim, o nosso lar. O jardim, o nosso lar. Vamos restaurar. E vamos restaurar a comunhão daquele lugar e amoldar o jardim, o nosso lar.
fugir da tua presença. Não vou fugir da tua presença. Pra onde e pra onde eu poderia escapar? Me esconder do meu próprio Criador. Tu sondas o meu coração. Não vou fugir da tua presença. Não vou fugir da tua presença. Vamos restaurar a comunhão daquele lugar e amorar o jardim no nosso lar, o jardim no nosso lar. Vamos restaurar. Vamos restaurar a comunhão daquele lugar e amorar o jardim no nosso lar, o jardim no nosso lar. Tudo que eu quero, tudo que eu quero é estar contigo e na viração do dia te encontro no eterno encontro. Tudo que eu quero é estar contigo e na viração do dia te encontro no eterno encontro. Leva-me de volta ao jardim. Leva-me de volta ao jardim. Eu não quero fugir de ti. Os teus braços eu sei aonde eu poderia escapar. Me esconder do meu próprio Criador. Tu sondas o meu coração. Não vou fugir da tua presença. Não vou fugir da tua presença. Não fugirei. Jamais me esconderei. Tu és o lugar mais seguro, o lugar mais seguro para aqueles que te esperam, o lugar mais seguro para aqueles que buscam a sua santidade, o lugar mais seguro para aqueles que te obedecem. Não mais a semelhança do primeiro Adão, mas o encontro à semelhança do segundo Adão, Yeshua. O eterno encontro.
irei pra ti, sempre, sempre ao ouvir tua voz, meu coração ardeu e nunca mais irei fugir de ti. Eu quero ouvir de novo os teus passos no jardim. Eu quero ouvir de novo os teus passos no jardim. Eu quero ouvir de novo os teus passos no jardim. Eu não vou me esconder, não vou me esconder. Digno é o Cordeiro que morreu. Digno é o Cordeiro que morreu. Digno é o Cordeiro que morreu. Se entregou
por mim. Aleluia, Rei eterno. Aleluia, pra sempre te amarei. Aleluia, Rei Salvador, cantaremos. Aleluia, aleluia, Rei eterno. Aleluia, pra sempre te amarei. Aleluia, Rei Salvador, cantaremos. Aleluia, aleluia, Rei eterno. Aleluia, pra sempre te amarei. Aleluia, Rei Salvador, cantaremos. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que morreu. Digno é o Cordeiro que morreu. Digno é o Cordeiro que morreu.
sempre te amarei. Aleluia, Rei e Salvador, cantaremos. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que morreu. Digno é o Cordeiro que morreu. Digno é o Cordeiro que morreu por mim. Por mim. Se entregou. Prometo a última. Rei das nações, glória, glória e honra, riqueza e poder, louvor e domínio, pra sempre e sempre. Glória e honra, riqueza e poder.
poder, louvor e domínio, pra sempre e sempre. Glória e honra, riqueza e poder, louvor e domínio, pra sempre e sempre. Glória e honra, riqueza e poder, louvor e domínio, pra sempre e sempre. Te rendemos glória, Senhor. E glória e honra, riqueza e poder, louvor e domínio, pra sempre e sempre. Glória e honra, riqueza e poder, louvor e domínio, pra sempre e sempre. Glória e honra, riqueza e poder, louvor e domínio, pra sempre e sempre. Te glorificamos, te glorificamos. Os homens declarem glória e honra. E glória e honra, riqueza e poder, louvor e domínio, pra sempre e sempre. Glória e honra, riqueza e poder, louvor e domínio, pra sempre e sempre. Glória e honra, riqueza e poder, louvor e domínio, pra sempre e sempre. As mulheres declarem juntos: te glorificamos, te glorificamos. Glória e honra, riqueza e poder, louvor e domínio, pra sempre e sempre. Glória e honra, riqueza e poder. Esse é o seu tabernáculo, Senhor, pra sempre e sempre. Glória e honra, riqueza e poder, louvor e domínio, pra sempre e sempre. Se glorifique. Glória e honra, riqueza e poder, louvor e domínio, pra sempre e sempre. Glória e honra, riqueza e poder, louvor e domínio, pra sempre e sempre. Glória e honra, riqueza e poder, louvor e domínio, pra sempre e sempre. Santo, 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 Deus o mais santo, digno de receber toda a glória. Os céus te adoram e nós glorificamos. Santo, Santo, Deus o mais santo, digno de receber toda a glória. Os céus te adoram e nós glorificamos.
prometi. Som. Pega outro aí. Peraí, foi mal. É o azul, tá? Que é o melhor. Parece que a bateria do lado já tá aqui. Som, aí. Irmãos, que muito bom esse serviço, na moral. Desculpa até pela gíria, gente, mas me expressei assim na primeira forma que eu pensei. Ficou muito bom, de verdade. Irmãos, como já é de costume nosso, estou um pouco sem voz, vamos fazer a fila para poder liberar as visões, amém? Para os irmãos que estão visitando, a gente faz isso por uma questão de entendimento nosso. Que nós acreditamos que tudo aquilo que vem do Espírito, que é para a igreja, tem que ser de forma clara, né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples sobre a relação falar em línguas. Nós falamos em línguas, mas nós falamos em línguas mais assim, só para que nós possamos ouvir, que é como Paulo orienta. Porque quando uma pessoa fala em línguas, só a pessoa que está falando é edificada. Amém? Agora, quando as pessoas compreendem o que está sendo falado, não só a pessoa que está liberando é edificada, como toda a igreja edificada junta, tá? Nós não fazemos isso, não estamos dizendo que somos melhores que ninguém, amém? Só estamos falando daquilo, expressando daquilo que nós entendemos como igreja, amém? Com certeza, isso aí é uma recomendação de Paulo na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, tá? É só vocês abrirem lá e conferir. Isso não vem de uma doutrina a lá Caleb, a lá pastor Caleb, a lá pastor Guilherme, a lá pastor Abner, Jonathan. Não. 1 Coríntios capítulo 14. Confiram lá. Isso é uma recomendação de Paulo. Oração em línguas em público não é recomendado, a não ser que tenha interpretação. A não ser que tenha alguém que tenha o dom de interpretação de línguas. Amém? Amém. Tive uma visão que as crianças vinham até a frente, tipo ali, a Aurora, né, carregando cruz. Aí vi elas pequenininhas carregando aquelas cruzes pequenininhas, com dificuldade, né? E eu entendi que é a visão, que é quando as pessoas elas se tornam filhos de Deus, quando elas se identificam como pecadoras, né? Porque por algum motivo você criou a doutrina, uma doutrina louca, que criança não precisa se arrepender, entendeu? Criança já nasce desejando o mal, gente. É só tu deixar a criança quer sempre o que é perigoso, a criança só quer o que faz mal para ela, entendeu? Criança não é boazinha, não. O reino dos céus é das crianças, porque elas são sinceras e elas são ensináveis. Porque para se entrar no reino de Deus, você tem que ser ensinável. Você tem que abrir mão do que você sabe para ouvir o que o Senhor tem para te dizer. Então é nesse sentido que nós temos que ser como crianças, amém? Independência, tudo isso aí. Sim. Eu tive duas visões. A primeira foi no início do serviço, que eu estava ajoelhada, aí eu não olhei para frente, eu só olhei para o chão. E tudo bem que a luz ela é meio quente, mas eu vi como se aqui no centro a sensação era que tinha uma fogueira. E a outra foi quando a gente estava cantando sobre os passos do Senhor. Eu ouvia, só que não era só eu que ouvia, toda a terra conseguia ouvir os passos do Senhor. Reverberava, tipo, como um tambor, só que fazendo uma pressão no chão. Só para dar referência do que o Guilherme falou, né? Gênesis 8, 21 fala que o ser humano ele é mau desde a sua infância, né? Então, a minha visão foi semelhante com a da Nara, né? De duas visões. Eu vi os passos igual um tambor mesmo assim no jardim, bum, 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 né?
E aí, só que aí o que aconteceu? Eu via os corações, eles eram como se fosse o pôr do sol. Né? Os corações eram como se fosse o pôr do sol. E aí me veio Provérbios 4, né, na memória, quando fala que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até que seja um dia perfeito. Né? E esse dia perfeito é exatamente o retorno àquele momento no jardim, quando o dia virava e Adão se encontrava com Deus. Né? Esse dia, esse momento onde Adão se encontrava com Deus é exatamente o momento onde o sol brilha no coração. Em Hebreus 4, ele também fala que o descanso de Deus, ou seja, o descanso de Deus é quando o homem ouve a voz de Deus e não endurece o seu coração. É exatamente quando o sol brilha e é nessa devoção de brilhar em brilhar que nós nos encontramos com ele no jardim, novamente. E agora no final eu vi um temporal de coroas, coroa de rei mesmo, sabe? E era tipo um temporal, já viu o temporal quando fica a chuva para lá e para cá assim, só que em vez de água era coroas assim, voando para lá e para cá, escrito digno. Durante a adoração, quando a gente estava cantando do Senhor é a terra e tudo que nela é, eu via, era o Senhor como se tivesse, era muita luz, era como se fosse tudo vasto, tipo assim, era só água. E a terra começava a sair de dentro das águas, era como se estivesse criando, tipo assim, vindo tudo de dentro dele. Como se a mão dele fosse água e tudo vinha dentro dele. E a terra era formada dessas águas. E desse mesmo modo, como ele era muita luz, eu via a gente adorando ele. Era como se tudo saía de dentro de nós e ia para ele. Tudo voltava e era como se fosse algo... Era uma adoração, tipo assim, era eterna. Algo que não parava de fluir, era tipo assim, ele me dava, mas eu devolvia para ele, porque não era meu, era dele. E teve um momento que eu via, era como se a igreja toda estivesse ajoelhada, não igreja só aqui, mas era toda a igreja do Senhor, toda a noiva estivesse ajoelhada, e era como se mantos de reis e eram depositadas a coroas em suas cabeças, como o governo do Senhor sobre as suas mentes. Tipo assim, era o governo vindo de Deus sobre as mentes dessas pessoas, na mente da igreja. E também via, era uma noiva, ela estava suja, mas quando a gente estava cantando sobre o sacrifício de Cristo. E quando Cristo era sacrificado, era como se todo esse sangue lavasse e tornasse ela pura, pura e sem mancha nenhuma. Na primeira parte do serviço, eu tive uma visão... Assim que a gente começou a adorar, eu vi as pessoas prostradas diante do reino e elas tiravam suas coroas e colocavam aos pés do Senhor. E aí logo depois a gente começou a cantar que o Senhor governaria sobre nós. E na última canção que a gente estava cantando, eu tive a impressão de ouvir muitos instrumentos que não tem aqui, tipo violoncelo, saxofone, muitos instrumentos, e como se estivesse ouvindo anjos cantando muito alto junto com a gente. Parecia que era muito alto, muito alto. A minha visão complementa a visão da Karen e a do Juan, porque eu via as pessoas lançando as suas coroas, mas algumas pessoas eu via especificadamente que as coroas eram cursos teológicos, eram anos de igreja, eram pessoas que estavam abrindo mão de todo o conhecimento que elas tinham adquirido ao longo de suas vidas religiosas, e elas estavam abandonando isso para ter uma verdadeira vida em Cristo, para iniciar uma vida de intimidade com o Senhor. Eu vi, parecia a cena do Rei Leão, assim, nós estávamos adorando, só que a nossa forma eram leões e leoas, e a gente rugia em adoração ao Senhor, olhando para o trono,
contemplando. Só que o trono era todo dourado, era como se fosse... tinha uma pedra indicando, como se fosse aquela pedra do Rei Leão, do reino. E aí toda a natureza, todos nós, todos estávamos adorando. E o trono, tinha um trono muito grande, cor de ouro, e aí transbordava a glória, mas era tão denso que era como se derretesse, só que não derretia. Mas era como se escorresse assim, pelo trono e transbordava todo lugar. E a outra visão foi... peraí, deixa eu tentar lembrar, tentar organizar. Não pode. Via fluindo através do Caleb, assim, várias ondas assim, de água. E o que eu discerni foi que era porque dele estava transbordando as palavras e as canções eram a própria palavra. Então, por isso que as águas fluíam através dele, porque era a palavra fluindo e a própria presença. E a outra visão... Peraí. Eu esqueci também? Calma aí. Pô, deu branco. Eu tive uma. Não, por enquanto. Na hora que a gente cantou Tu reinas, né? Tu reinas, tu... Cara, parecia que passou uma tempestade, assim, arrancou o teto. Aí a gente ficou dentro de um furacão, de um ciclone. Não, mas dentro no olho do furacão. A gente ficava ali e saía de nós de uma fumaça dourada, cara. Aí agora alguém falou aqui que eu entendi que era a nossa adoração, a devoção e a gratidão que o Menezes falou. Incenso de adoração, né? Incenso de adoração. E as coroas que o Juan falou, a Raquel falou, todo mundo falou, na verdade é o governo de Deus sobre as nossas mentes, né? Só para explicar. Amém. A outra visão era tipo cena de Game of Thrones, assim, Vikings. Era a guerra. Aí, de um lado estava o Cristo, né, como general, e os que o seguiam assim por trás, após dele, né, com armaduras, e outro lado os inimigos. E aí ele, conforme ele ia passando, e aí nós, né, amém, né, nós, atrás dele, seguindo ele, lambia assim tudo que não dava para ver a cor do chão. Todos os inimigos assim tampavam o chão, todos iam derrubando, mas era tipo avalanche assim. Ele passava e ia fazendo uma avalanche que não dava para ver o chão. Todos os inimigos abaixo dos pés dele e nós após também pisando também. Eu demorei um pouquinho para entender a minha visão, mas depois eu compreendi com a ajuda do meu esposo. A minha visão que eu tive foi que eu via 4 pessoas, um em cada ponta, e essas pessoas elas tinham um pano como se fosse um véu, e elas faziam um movimento com esse véu. E era como se entre essas pessoas, era como se o vento fosse visível, eu conseguia ver o vento. E nisso, alguém, acho que foi a Nara, que teve a impressão, a visão que tinha uma fogueira aqui. No meio, eu também via uma fogueira densa, assim, forte. E aí eu entendi que tinha a ver com a adoração da igreja. E o fogo, o Senhor entronizado, né, a presença, tinha a ver com o tabernáculo. Estava tentando lembrar também, né? Mas foi em algum momento durante a adoração também eu tive uma visão que era um castelo, um palácio, né? Muito branco, e ele, como é que eu posso explicar? Como se fosse aqueles palácios tipo árabe, que são muito opulentos, são muito ricos, só que esse, ao mesmo tempo que ele era simples, ele também era alvo muito branco e muito bonito, muito rico, branco e dourado. E tinha uma escadaria assim, eu entendi que tinha a ver com o reino do Senhor, né? E eu ficava assim, como se tivesse um corrimão assim, agarrado assim na escada e olhando para cima, né? E depois disso, no final da adoração, acho que foi no momento que a gente estava cantando Santo, Deus mais Santo, e eu senti a presença do Senhor de uma maneira diferente, como se Ele tivesse chegado de uma maneira mais pesada, e como se tivesse
anjos, mais de um, mas eles estavam como se fossem montados em animais pesados, tipo rinoceronte, outros assim que não vai vir na minha memória agora, mas animais pesados. A sensação que eu tinha era como se ele quisesse realmente demonstrar para a gente a força do poder dele, a riqueza dele e tudo que ele era. Eu não sei, eu tive uma impressão, que na hora eu fiquei com dúvida. Quando começou a cantar glória e honra, riqueza, poder, tive a impressão que tinha muito mais gente cantando isso do que realmente tinha. Né? Tive uma visão também. Na hora eu tive várias visões, só que eu cantei elas. Mas teve uma que eu não consegui formar uma letra legal. Eu até liberei, mas não consegui liberar a letra certinho. Mas foi a respeito de quando acho que chegamos a liberar uma frase, que até repetimos, mas eu não consegui formar legal como eu estava vendo, exatamente como eu estava vendo. Mas é sobre a unificar os nossos cânticos com os cânticos dos céus e da terra, com os anjos e os homens, que possamos nos unificar. Lembra? Na hora que eu cantei isso aí? Então, aí foi quando eu estava vendo. Aí o que eu vi? O que eu estava vendo? Literalmente os céus rasgados, né? E aí eu vi, mano, seres mesmo, carecas, como se fossem anjos. Aí, Gustavo, tá no caminho. Seres carecas mesmo, sabe? Sem cabelo mesmo, sem sobrancelha, sem barba, sem nada. Como se fossem anjos mesmo, sem cílios, de várias cores. E eles, várias cores que eu digo, não tinham cor de ser humano, né? Não era nem marrom, nem preto, nem branco, nem amarelo. Não, eram cores mesmo, tipo verde, vermelho, azul, branco, né? Preto também, preto, né? Várias cores no geral, e eles estavam usando instrumentos dourados, de cor de ouro mesmo. E tinha trompa, tinha trompete, tinha saxofone, tinha flauta, tinha clarinete, cara, tudo dourado. E aí tinha também aqueles negócios grandes, que eu não sei o nome, o Bruno deve saber, mas o meu pai sabe com certeza, que é de instrumento de percussão. Um negócio grandão, que usa, acho que é zabumba. Mas é muito grande, e eles faziam juntinho com a música, e eu sentia como se as nossas músicas estivessem, o louvor daquilo que a gente estava liberando, estivessem unificando com os céus, sabe? E os anjos liberando e os homens liberando também, não apenas nós, né? Tímpano, não é tímpano, não é isso aí não, é tímpano, grandão, bota aí tímpano, isso aí. E era muito claro, assim. Nossa, a visão foi muito louca. Eu até gritei, né? Dei uns gritos. Quando eu me empolgo, eu dou uns gritos, né? Fico doido, porque é isso aí. Esse aí. Enorme. Só que eram bem grandes, assim. Aí não dá pra ver a dimensão, né? Mas é isso. E aí juntava literalmente os anjos e os homens como se estivessem um coro só. Foi a visão que eu tive. Tentei liberar, a frase foi bem fraco, operante, mas assim, deu para entender na pressão do que estava, da presença do que estava, deu para entender que era algo muito mais do que estava sendo liberado com palavra, né? Porque a pressão estava muito gigantesca e era literalmente uma coisa. A frase que foi essa, que possamos nos unificar, né? Possamos nos unir. Tem a frase aí, gente, vocês podem botar aí na música, se lembra? Acho que a Karen podia botar aí, é mais fácil não. Que possamos nos unir. Lembra a melodia? Foi
aqui, ó, Mi maior. Foi. Nos unir com o cântico dos cânticos dos céus e a terra com os anjos e os homens. Alguma coisa assim, não era? Era algo assim, não é? E aí, ó, que possamos nos unir com o cântico. Possamos nos unir com o cântico dos cânticos dos céus e da terra com os anjos e os homens, que possamos nos unir. Aí é melhor parar, que senão a gente vai continuar, né? Vigiar e orar, né? É que a gente não cai em tentação de continuarmos aqui em contemplação. Tentação brava essa. Tentação de Jesus, né? Que tentação era essa, Jesus, que você tinha de não abandonar meu pai, cara? O maior medo que Jesus tinha, né? Eu ouvi algumas paradas também que eu apliquei. Vamos chegar lá. Eu ouvi algumas coisas que eu apliquei no instrumento, só que uma foi muito alto, que eu ouvi assim que tipo não tinha como eu não fazer, tá ligado? Mexe não, vai ali. Meu filho tá querendo tocar também aqui. Aí, o que aconteceu? Eu ouvi uma coisa que eu fiz bastante, que foi isso aqui, ó. Vê se você lembra. Foi um bagulho assim, ó. Tá ouvindo direto. Como se fosse flauta, assim, né? Como se fossem flautas fazendo... Aí eu comecei a aplicar assim, né, durante essas partes também que vocês estavam ouvindo. Agora, nessa hora aí... Tava um negócio esquisito mesmo, tá? O céu rasgar. Parecia que tá... Todo mundo viu aquele filme do Thor, né? Da Bifrost. Sim. Nada mais. O Asmin sempre usa os filmes do Thor como referência porque ele acha que ele é o Thor. Não acho. Eu sou. Thor depois da guerra. Thor do Ultimato. Mas não derrotado daquela forma. Quando a Jéssica falou da visão dela, tipo Game of Thrones, eu me lembrei que quando Caleb começou a falar sobre contemplação, eu vi a gente trocando as roupas, né? A minha roupa era trocada. Eu ficava tipo com roupa medieval de guerra, aí meu cabelo crescia e ficava muito grande e eu ficava com uma trança. E aí quando eu olhava, estava todo mundo vestido para uma guerra. Só que para mim não tinha feito muito sentido na hora, depois que a Jéssica liberou a visão dela, que testificou. Só saiu. Cara, hoje. Cara, muito bom. Eu sempre gosto de falar sobre as visões, que as visões nada mais são do que aquilo que o Espírito Santo fala às pessoas, é liberado para a igreja, para que todos possamos entender e caminhar no mesmo entendimento. Entende? É basicamente isso, gente. Tipo assim, como é que sabe que é uma visão de Deus e não uma imaginação? Simples, porque a visão de Deus aponta para o caráter de Deus, aponta para as Escrituras. Né? Ninguém vai ter uma visão que se algo aponta para o Senhor, vem do Espírito Santo, entendeu? Então, por exemplo, nenhuma visão do Espírito vai falar assim, ó, vai lá e rouba alguma coisa, vai lá e adultera, pô. Não existe isso, isso aí não é visão dos céus, né? Entendeu? É por isso que a gente faz isso, porque se o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, ele fala através das mentes, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, né, versículo 12, né? Se nós possuímos a mente de Deus, né, então a gente consegue entender aquilo que o Espírito Santo revela para aqueles que possuem a mente de Deus. Aí é por isso que
vêm as visões para poder que todos possamos compreender. Amém? Ele sempre, no Coríntios 14, 13, fala sobre encorajamento, edificação e consolação de todas as pessoas. Então a visão ela sempre vai incluir isso. Tipo, quando você for abordado, não sei se alguém que já foi abordado por algum profeta de esquina ou de trem, que vira para você, eu já fui abordado já, tá? E ele vira para você e fala assim: eis que te digo que vejo um CD girando na sua frente. Já tive vários desse aí. Quem olha para mim claramente percebe que eu sou músico, então não é muito difícil de imaginar isso. E aí o que acontece? Vira para mim e fala assim, ó, eis que te digo, uma casa própria. Eu, Jonathan, pô, eu já tenho, já é outra. Não é zoeira, não é brincadeira. Mas a questão do CD falaram para mim, só que isso aí é um erro. Profetiza, só lê, vamos ler, 1 Coríntios 14, 3, ele fala, entretanto, quem profetiza o faz claramente para a edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Não há possibilidade, olha, a palavra, as escrituras quebram todas as margens de erro, de emoção, porque nós, como profetas, também somos sujeitos a erros, nós podemos errar, por isso que a palavra também fala em Tessalonicenses, fala que é para não julgarmos, né, o profeta, mas julgarmos a profecia, né? Por quê? Porque às vezes o profeta ele pode cometer erros mesmo, mas como que nós julgamos a profecia? Vendo se ela aponta para as Escrituras, se ela aponta para o caráter de Deus e se tem realmente algo coeso, né, com a vida que Deus deixou para nós. Simples. Isso aí. Testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Então, quem é o espírito daquilo que nós vamos falar? Testemunho de Cristo. Então, se não tiver isso, simplesmente o cara virar para você e falar assim, ó, eis que vejo um CD. Pô, irmão, ó, foge disso. Muitas vezes é apenas uma palavra de conhecimento que isso até Satanás pode liberar. Tá ok? A gente sabe as escrituras também, nós vemos isso. Satanás ele pode se transformar num anjo de luz para te enganar, né? Não é Caleb que está dizendo isso. E outra coisa, na profecia, ela necessariamente precisa edificar, exortar e consolar. Um CD na minha frente, eu só vejo um consolo. Não vejo encorajamento, não vejo nada disso aí. Eu só vejo consolo. Olha aí, você vai ter o CD. Uau, isso aí é inflação de ego e Deus não está em inflação de ego. Amém? Amém. Glórias a Deus. A única coisa que Deus, justamente o que Deus não faz é inflar o nosso ego, né? Ele puxa o tapete de todos aqueles que estão com o ego inchado, inflado, né? Ele fala que Deus vai contra os soberbos, né? E dá graça aos humildes, né? Tem a versão que todo mundo conhece, não é essa versão, né? A versão que todo mundo conhece é Deus resiste aos soberbos. Não, é muito mais profundo do que resistir aos soberbos. Ele vai contra, né? Porque a gente está indo para a direção e Deus vai simplesmente empurra a pessoa para ela retroceder. Ela não somente não avança, como ela também retrocede. É isso que a palavra fala. Resistir é simplesmente ele parado, né? O cara tenta avançar e não consegue. Mas é muito mais profundo, porque você também retrocede. Isso é o soberbo, isso é o orgulho. Então, o Senhor não está aqui para isso. Ele ama, por isso ele exorta. Amém? E é isso. Tem visitantes? Então, para fechar a live. Para fechar? Então, que a nossa justiça exceda